Então, nós estamos incumbidos de trazer a aula de hoje. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Alex. Quem me conhece aí? Sou o pastor Alex. Estou ministrando pelo Instituto ITEC já há 2 anos, no núcleo aqui no Jardim São Carlos. Já estou há 5 anos na escola, no Instituto, estudando. Não parei de estudar, continuo estudando. Estudo também, faço faculdade de teologia. Estou no 2º ano agora. Em nome de Jesus, eu creio que na metade do ano agora eu consigo terminar. E hoje fui incumbido de trazer uma aula para vocês aqui, amém? Vocês estão preparados, não? Não será a mesma coisa que o mestre, né? Porque o mestre é o mestre. Nós somos sempre discípulos. Mas eu tenho certeza que se você veio disposto a aprender, você vai sair daqui com conteúdo muito rico no seu coração. Amém? Feche os seus olhos. Glorioso e soberano Senhor, uma vez mais, ó Pai, eu entro na Tua presença, primeiramente para agradecer e engrandecer o Teu santo nome, porque o Senhor tem sido bom conosco a todo instante. O Senhor tem nos dado, Pai, oportunidades para poder fazer aquilo que é bom. E que o Teu trono, ó Pai, está sobre os céus. E o Senhor está regendo tudo o que acontece nesta terra. E neste exato momento, Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, para aprendermos da Tua palavra. Eu peço a Ti, Senhor, neste momento, que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento. Que o Teu Espírito Santo encontre liberdade em nossos corações e Ele possa nos ensinar através da Tua palavra. Que eu venha a ser apenas um canal de bênção, um instrumento em Tuas mãos. E que o Teu Espírito possa me usar conforme o querer e a Tua vontade. Fala conosco nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode se sentar. Pega a sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro que escreveu João, o Apocalipse. Eu sei que está um pouco quente, irmãos, e não é fácil, né? A gente ministrar no calor assim, né? Mas vamos, à medida do possível, tentar ministrar aquilo que o Senhor nos colocou no coração. Amém? Apocalipse, capítulo de número 2. Nós estamos na aula de eclesiologia, porém, não vamos falar sobre a matéria que está no livro em si. O pastor Neemias pediu para que ele desse continuidade, mas nós não vamos sair fora do tema eclesiologia. Nós vamos ministrar hoje os perigos que a igreja do Senhor corre nos dias de hoje. Amém? Tem pastor aqui, não? Pastora? Apocalipse, capítulo de número 2. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita, o qual anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que tu não suporta os maus, e provastes os que dizem ser apóstolos, e não o são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes. Arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, virei brevemente a ti, e tirarei o teu castiçal do seu lugar. E se não te arrependeres, tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço.
Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer a árvore da vida, a qual está no meio do paraíso. Oh, glória! Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor? Você pode glorificar o nome dEle? Eu vou te dar aí alguns segundinhos para você glorificar aí, amém? Para ver se você esquece um pouco o calor e glorifica o nome dEle, porque Ele é bom. Eu vou te dar um motivo para você glorificar. Embora não precisava, né? Mas eu vou te dar um motivo. Jesus, certa vez, foi interrogado pelos os saduceus e os herodianos. E perguntaram para ele: mestre, é lícito pagar imposto? Então, Jesus vai responder o seguinte: me mostre uma moeda. Então, eles vão mostrar uma moeda. E Jesus vai fazer duas perguntas. A primeira pergunta é: de quem é a face que está na moeda? Segundo, e o que está escrito na moeda? Porém, eles vão responder apenas uma das duas perguntas. Eles vão responder: a face é de César. Porém, a moeda, ela vinha escrito, ela tinha uma escrita na moeda que dizia Divus Iulius, quer dizer Deus Július. Então, os fariseus, eles não poderiam dizer que Július era Deus. Então, eles não responderam. Eles disseram, a face é de César. Mas eles não disseram que estava escrito. E Jesus disse, pois bem, então você dá a César o que é de César. Por que eu disse que vocês iriam dar glória a Deus? Porque todo rei ou imperador, ele mandava estampar o seu rosto naquilo que ele tinha como mais valioso. A moeda era valiosa, era o que tinha valor naquela época. Então, o imperador manda estampar o rosto dele na moeda. Só que nós temos um rei, que ele não tem moeda. Ele não pôs a imagem dele numa moeda. Ele não pôs a imagem dele num pedaço de papel. Ele, lá no Gênesis, no capítulo 2, ele disse, façamos o homem conforme a nossa imagem. Então ele não colocou a imagem dele num pedaço de papel, ele não colocou a imagem dele num pedaço de metal, ele colocou a imagem dele. Então você é muito mais valioso do que ouro, do que dinheiro, do que prata, do que bronze, do que materiais perecíveis, porque ele não quis colocar a imagem dele em outro lugar, só colocou em você. Então você tem que dar glória a Deus, irmão, por isso. É por isso que nós temos que agradecer e engrandecer o nome dele. Amém? Vocês estão meio devagar assim comigo hoje, né? Vocês estão... Oh, glória, aleluia. Vocês estão... vai pegar, irmãos. Ó, nós lemos um texto onde Jesus vai mandar João escrever uma carta para a igreja que está em Efésios. Amém? Vocês estão cientes disso, né? Aí vocês já sabem. João, ele está exilado na ilha de Patmos por conta do testemunho, da pregação, da palavra, do testemunho, da palavra, do evangelho de Cristo. E ele vai ter uma visão. Ele vai ter uma visão. O versículo que eu quero me aprofundar aqui é o versículo 5, a qual a carta que Jesus manda ele escrever, diz assim, lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, virei brevemente a ti e tirarei o teu castiçal. Ponto. Essa é a parte que eu quero frisar aqui, eu quero focar aqui. O teu castiçal. Repete comigo, o teu castiçal. Não, está fraco. O teu castiçal.
Está muito fraco, irmão. Tá igual Pedro, só vai na terceira. O teu castiçal só vai na terceira, igual Pedro. Tem que ser 3 vezes para poder pegar no tranco. Então preste atenção. Castiçal, a palavra castiçal. Nós temos aqui, irmãos, uma palavra que nós confundimos muito. Castiçal, candelabro. Candinheiro. Minorá. É isso? Não é? É a mesma coisa? Sim ou não, irmãos? É a mesma coisa? Sim ou não? Sim ou não? Não. A palavra é a mesma, né? Nós vamos ver, as traduções, ela vai trazer a mesma palavra para castiçal e candelabro, tá? Mas há uma diferença. O castiçal, pelo dicionário e pela tradução grega, o castiçal, ele é uma haste que carrega apenas uma luz, um pavio, uma vela, uma lâmpada. Então, o que seria o castiçal? O castiçal seria mais ou menos isso aqui, tá? O castiçal seria mais ou menos assim. E aí ele tem a base dele, e aqui ele tem uma lâmpada, uma vela ou um pavio. Amém? E o que seria o candelabro? O candelabro é uma junção de vários castiçais. Amém? Então, o que é o castiçal? É uma haste que contém uma luz, uma lâmpada, né? E o que é o candelabro? O candelabro seria isso aqui. Amém? Vamos colocar aqui. Seria isso aqui. Seria uma haste central com vários castiçais saindo, né? Dos seus lados. Então eu quero que você entenda isso, preste muita atenção, porque quando nós lemos o texto, vamos voltar aqui um pouquinho, em Apocalipse, no capítulo 1, o versículo de número 10, vai dizer o seguinte, ó. João está dizendo: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. E o que você vê, escreve-o num livro. E envia às 7 igrejas que estão na Ásia, seria Efésios, né, a Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, né? E Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais. A palavra aí está como candelabro, mas não são candelabro. São 7. Então, seria isso aqui, ó. Né? Vamos colocar aqui. São 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o 7º. Amém? O que João está vendo? O João está vendo 7 castiçais. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho, no meio. Aí a pergunta é, por que ele está no meio dos 7 castiçais? Cada castiçal tem uma luz. Então o texto que nós lemos no capítulo 2, no versículo 5, Jesus que está no meio está dizendo para a igreja de Éfeso, preste atenção aqui, a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ele está dizendo, se você não se arrepender, eu vou tirar o teu castiçal do lugar.
O teu castiçal do lugar. Então quer dizer o seguinte: qual é o lugar que a igreja de Éfeso está ocupando? Qual é o lugar que ele está ocupando? A igreja de Éfeso está ocupando um lugar no candelabro. No candelabro. Amém? Então nós vamos tentar fazer um caminho para nós entendermos aqui, porque no capítulo 1 aqui, esse texto que nós lemos no capítulo 1, já encontramos 5 verdades aí. Amém? 5 verdades nesse capítulo 1. Qual é a primeira verdade? A primeira verdade é que João estava na ilha de Pátimos, ele vai ser arrebatado para ter uma visão. Só que antes de ter a visão, ele precisa ouvir. Não dá para ter visão sem ouvir. Olha o texto diz que ele foi arrebatado e ele ouviu uma voz. Primeiro nós precisamos ouvir. Muitas vezes nós queremos ver, queremos sentir, queremos tocar, quando precisamos primeiro ouvir. Esse é o princípio de tudo, irmãos, é ouvir. Marcos capítulo 5 vai dizer que tinha uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Correto? Há 12 anos ela tinha um fluxo de sangue. E gastou o seu dinheiro com tudo que podia e não conseguiu resolver o problema. E o texto vai dizer assim, e ouvindo ela de Jesus. Por isso que a fé ela vem, não é pelo ver. A fé não vem pelo falar. A fé não vem pelo pregar. A fé vem? Então o texto diz, e ouvindo ela. Então alguém falou para ela de Jesus e despertou a fé nela. Então para ela ter a cura que ela tanto precisava, primeiro ela precisou. Então precisamos primeiro de tudo, antes de cura, antes de pregar, antes de ensinar, é sentarmos. Quem está disposto a ouvir? Quem está disposto a ouvir aí? Então olha só. É interessante que assim, há uma sequência. Primeiro ouve, depois vê. Olha o João, olha o texto. Eu fui arrebatado, versículo 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz como de trombeta. Olha só que tremendo isso, irmãos. O problema é que a voz, se nós não tivermos atento para ouvir e prestarmos atenção e ouvirmos bem, porque quando nós ouvimos bem, dificilmente nós erramos. Um exemplo, eu vim para cá hoje, o pastor Neemias me chamou e perguntou se dava para mim ministrar a aula. Eu falei, pastor, estamos sempre à disposição. Não será a mesma... mesmo impacto do mestre ensinando, mas estamos à disposição, estamos sempre preparados. Então, ele falou, leva seu equipamento todo, porque o meu computador está tudo comigo. Falei, então tá bom. Aí falei para minha esposa, dá para você ir na igreja e pega o meu microfone, pega o receptor, põe dentro da caixa e traz para mim, quando eu vier. E ela foi. Quando eu cheguei aqui, que eu abri a caixa, só tinha o microfone, mas não tinha o receptor. Por que ela errou? Porque ela não ouviu direito. E quantas vezes nós erramos porque não ouvimos direito? Queremos ouvir só o que nós queremos, só o que agrada a nós. E quando a Bíblia, preste atenção que o livro de Apocalipse, principalmente as cartas que foram endereçadas a todas as igrejas, leia o final, que está escrito assim, quem tem, não é quem tem boca, é quem tem ouvido. Então o problema que a igreja enfrenta hoje é o não querer ouvir. Muitos querem só pregar, mas não querem ouvir. E esse é um dos maiores perigos que a igreja corre nos dias atuais. A igreja estava correndo este perigo na época, no tempo aqui de João. 70 anos depois da morte de Cristo, a igreja passou a correr alguns perigos.
E os apóstolos morrendo um a um, então João se viu na necessidade. O evangelho escrito por João, irmãos, ele se viu na necessidade de criar uma tese para provar que Jesus é Deus, sendo que não precisava. Mas com a morte dos outros apóstolos, foi surgindo alguns falsos mestres e começaram a ensinar que Jesus não poderia ser Deus. Porque eles diziam, os dualistas, né, o gnosticismo, eles diziam que a matéria é totalmente má, mas o espírito é totalmente bom. Então Jesus não poderia ser Deus encarnado, porque se Jesus encarnou, então ele seria totalmente mau, porque a matéria é totalmente má. Então João, ele vai escrever o evangelho para trazer essa tese provando de que Jesus é Deus. Tanto que ele não vai expressar e mostrar muitos milagres. Ele vai mostrar apenas 7 milagres que vai ter no livro, que ele vai mostrar isso no evangelho. E você vai ver que esses 7 milagres Jesus veio montando o homem perfeito. Ele vem montando um homem perfeito. Primeiro ele liberta, depois ele cura as pernas, depois ele cura os braços, depois ele cura os olhos, depois ele cura a boca, depois ele cura o ouvido, depois ele ressuscita. Então ele transforma um homem nova criatura, o homem perfeito desde o início. Então João vem trazendo esta tese. E agora chega no Apocalipse, ele vai ter essa visão. Ele vai ter essa visão, só que antes que Jesus desse a visão do Cristo glorificado, Jesus fala, primeiro você tem que ouvir. Não adianta você ver sem ouvir. Se você ver sem ouvir, você não vai entender o que você está vendo. Então o mais importante é você ouvir. Depois que você ouvir, eu te mostro. Paulo vai dizer assim, ó, antes eu falava como menino. Pregava como menino, andava como menino, me vestia como menino. Hoje eu já sou homem, né? Então ele fala que nós temos que alcançar a estatura de um varão perfeito. Porque se eu não alcançar essa estatura de varão perfeito, eu vou ter que sempre ver as coisas como menino. Amém? Amém ou não amém? Estou sentindo vocês um pouco tensos, irmãos. Né? Paulo diz que se eu não for homem, vou ter que ver as coisas como menino. Só que ele também diz que aquilo que o olho não viu, o coração, que o ouvido não ouviu, nem desceu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para nós. Mas eu sei que tem pais aqui, não tem? Tem. Vocês já levaram o filho de vocês no parquinho? Já não? Já foi em algum parquinho que tem um medidor assim? E aí tem um brinquedo, a criança quer ir naquele ali e tem um medidor. Né? Aí ele põe a criança embaixo e vê assim, deixa eu ver se está no tamanho ideal para ir no brinquedo. A criança é menor, aí ele fala, não pode brincar nesse brinquedo. Só quando você tiver essa estatura. Se tiver essa estatura, você vai poder brincar. Você vai poder entrar no brinquedo. Assim é a nossa vida na fé, irmãos. Tem crente que ainda não cresceu, então fica só no carrinho de batida. Nunca foi na montanha-russa. Nunca foi na montanha-russa. Nunca foi no dangle. Aí ele vai o quê? Só no carrinho de batida. Porque ainda não cresceu. Aí Paulo está dizendo, mas quando você crescer, você vai andar na roda gigante. Na montanha-russa, terceiro céu. Mas enquanto for criança, e como é que eu faço, pastor, para mim crescer? Ouve. Quer crescer? Ouve. Ah, você não quero ouvir o que o meu pastor fala. Ah, o meu pastor me chama a atenção. Ah, não quero ouvir. Mas o princípio de tudo, quer ver Deus manifestar na sua vida, quer ver a graça, quer ver a glória? Ouve. Então a primeira verdade é o quê? Ouvir. Ouvir. Depois que você ouviu bem, porque quando você ouve bem, você consegue detectar de onde vem o som. Você consegue identificar de onde vem, que tipo de som é e quem é que está emitindo o som. Hoje, irmãos, eu não vim para falar
mal de igreja, tá? Não vim falar mal de igreja nenhuma. Estou dizendo que são os perigos que a igreja do Senhor Jesus passa a correr nos tempos de hoje. Hoje, nos tempos. Muitos altares têm som. Tem som. A igreja quer ouvir, mas não consegue identificar de onde vem esse som. Não consegue identificar de onde vem o som. Esse som vem de onde? Vem do céu ou vem daqui do homem? Esse som vem de onde? Do céu ou vem do coração do líder, do pastor, do pregador? Então, hoje, irmãos, hoje eu quero tratar essa questão da igreja, porque eu, como pastor, nós vivemos isso, irmãos. Entrou janeiro agora, e um jovem me ligou, não vou falar nome, mas ele me ligou e disse: pastor, eu estou com as agendas abertas 2022. E eu disse para ele: como assim, meu jovem, agendas abertas? Você está sem trabalho? Não tem nada, não vai ter culto na sua igreja? Porque quando está com a agenda aberta é porque ele não tem nada para fazer. Então quer dizer que ele não congrega? Não tem culto na igreja dele? Ele não tem serviço para ajudar o pastor, ajudar a liderança? E eu disse: meu irmão, aqui a gente não convida quem tem agenda aberta. A gente convida aquele que está ocupado, que tem bastante coisa para fazer na obra. Aí desligou o telefone na hora, né? Então, hoje a Igreja do Senhor está vivendo um momento a qual nós pensamos que só na igreja primitiva acontecia isso. Só na igreja primitiva que acontecia isso. Mas não, hoje está acontecendo isso. Né? Muitas pessoas estão entrando dentro da igreja, subindo no altar, o altar do Senhor, o fogo estranho. Levando um fogo estranho. O que é o fogo estranho, irmãos? Nadab e Abiú morreram porque levaram fogo estranho. E o que é o fogo estranho? O fogo estranho é você levar um culto que não tem Jesus no meio. É você levar uma adoração que não tem Jesus nela. Por quê? No tabernáculo, irmãos, no tabernáculo, deixa eu fazer um desenho aqui pequenininho. Presta atenção, irmãos. Ó. No tabernáculo, tá? No tabernáculo tinha o altar de sacrifício, a bacia, e dentro tinha a divisão, né? Você tinha o castiçal aqui, estou fazendo pequenininho, a mesa dos pães, e o altar de incenso aqui, e aqui você tinha a arca da presença. Amém? O sacerdote, quando ele ia levar o incenso para o altar de incenso, ele tinha que passar no altar de sacrifício, pegar as brasas do altar de sacrifício, para colocar no altar de incenso. E o altar de sacrifício, nós sabemos que representa o Calvário, irmãos. É onde Jesus se entregou, ao altar de sacrifício. Então, como que eu posso entregar uma adoração para Deus sem passar pela cruz? Como que eu posso levar uma adoração dentro do altar sem levar as brasas que é do altar de sacrifício? Eles levaram brasas de outro altar para dentro. Quando chegou lá, Deus falou: eu não conheço esse culto não. Não conheço esse culto. Por que você não conhece? Porque não tem meu filho aí. Não tem a cruz, não tem o sacrifício, não tem o sangue, não tem o cordeiro. Não conheço esse tipo de culto. E quantos cultos estão assim? Deus está... Irmãos, Jeremias. Né? Você vai ler o livro de Jeremias, capítulo 23, se não me falha a memória. Ele vai dizer, vamos lá, vamos lá. Isso é terrível, varão. E é, varão. Que isso. Jeremias, irmãos, capítulo 23. Versículo 21. Depois você lê o capítulo todo em casa, você vai ver. Deus vai falar com Jeremias a respeito de alguns profetas
que estão pregando e falando, ó, Deus mandou eu falar. Essa aqui, Deus me deu em sonho essa palavra, me deu esta revelação. E aí Deus vai dizer assim para o povo, eu não mandei falar nada não. Nem dei palavra para esses homens. E eles estão pregando dizendo que eu mandei, sendo que eu não mandei nada disso. Olha o texto aí, ó, o versículo 21. Não mandei esses profetas, e todavia eles foram correndo. Eu não lhe falei, e todavia eles profetizaram. Mas se tivesse no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Quer dizer, tinha profeta dizendo, Deus mandou, eis que eu te digo, e Deus está no trono dizendo, eu? Mandei não. Falei não. Estamos assim, irmãos. Hoje, o cuidado com a igreja foi esquecido. Foi esquecido. Ó, homens que sobem no altar para ser honrado. Querem honra. Eu sei que vocês estão tensos, vocês estão tensos. Vai dando glória aí, irmãos. Vai dando glória. Não fique tenso não. Mas é real. Muitos homens sobem no altar para conseguir glória, fama, querem agenda, querem contato, ó, me liga. Irmãos, preste atenção. Havia um homem chamado Mardoqueu, se sentava na porta do rei. Tinha um outro homem por nome Amã, doido para matar Mardoqueu. Certa noite o rei pegou o livro e está lendo o livro das crônicas, e ele viu que Mardoqueu tinha feito coisas boas a favor do rei, tinha salvado a vida do rei, e ele não foi honrado. Então o rei mandou chamar Mardoqueu e deu capa para Mardoqueu, coroa para Mardoqueu, o anel do rei para Mardoqueu, a carruagem real para Mardoqueu, o servo do rei para Mardoqueu, e mandou Mardoqueu sair na rua, e os servos gritando, esse é o homem a qual o rei deseja honrar. E passou dentro de toda a província, esse é o homem a qual o rei deseja honrar. Quando Mardoqueu voltou, Mardoqueu foi diante do rei, tirou a coroa, tirou o anel, tirou a capa, tirou a túnica, tirou o cetro, falou, tó rei, tó tua coroa, tó tua capa, tó teu anel, tó o teu cetro, pega a tua carruagem, pega até o teu servo. Aí o rei falou, mas por quê? Porque eu não quero ser honrado com aquilo que não é meu. Eu quero ser honrado com aquilo que não é meu. Aí o pregador de hoje sobe no altar, o altar não é dele. A palavra não é dele. A mensagem não é dele. A glória não é dele, a honra não é dele. E ele sai de lá, quer o aplauso. Não, tudo é dele. A honra é para ele, a glória é para ele, a majestade é para ele, a adoração é para ele, o louvor é para ele, a palavra vem dele, a unção vem dele, e não temos nada. Se a igreja não tomar cuidado, Jesus está dizendo, virei breve e tirarei o teu castiçal do lugar. Vamos voltar para o texto, irmãos. Vamos voltar aqui para o texto. Então nós temos a primeira verdade é o quê? A primeira verdade? Ouvir. Ouvir. Depois que eu aprendi a ouvir, aí agora eu posso ver. Agora eu posso ver, né? Então o que o João disse? E ouviu uma voz, ele ouviu. Aí ele virou-se para ver. E quando você ouviu bem, você começa a enxergar, a primeira atitude daquele que ouve bem e enxerga é se prostrar. Olha o texto. Olha o texto. Olha o que o João vai dizer. E virei-me, versículo 12, e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido de uma roupa que chegava até os seus pés, cingido pelo peito com um cinto, né?
E ele vai descrever o Cristo glorificado. E quando chega no versículo 17, ele diz: e ouvi e caí como morto. Esse cair como morto, irmãos, ele se prostra. Ele se prostra. A mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar de Jesus, viu Jesus, no capítulo 5 de Marcos, diz que ela ouviu falar, foi até Jesus. Em Mateus capítulo 9 diz que ela tocou na orla. E o que é tocar na orla? A orla fica onde? Nos pés. Para ela tocar, ela teve que... Se a orla é nos pés, é embaixo. Se é embaixo, eu tenho que descer. Se eu tiver descer, é se prostrar. E ela desce. Primeiro ela ouve, ela vê, ela desce. Aí quando ela desce, ela sente. Ela desceu, sentiu. Olha o que João fez. E vi cair como morto, né? Como morto. E olha o versículo 17. Quando eu o vi cair como morto aos seus pés, e ele pôs a tua mão direita sobre mim. Então, depois que você se prostra, aí você consegue sentir. E às vezes nós entramos dentro da igreja e queremos sentir já de cara. Eu já chego e já quero sentir. Mas nem ouviu, nem viu, nem se prostrou, já quer sentir. Quer pular degrau. E existe o degrau para você chegar ao seu objetivo. Existe um degrau para você chegar à finalidade do seu culto. Não é você chegar e eu já quero sentir. Já chegar na igreja, eu quero sentir tua presença. Mas você ouviu? Viu? Se prostrou pelo menos? Não. Então como é que você já quer sentir? Não é? Fala alguma coisa aí, irmãos. Oh, aleluia. Não é? Uma aguinha de o Joel. Cadê o Joel? Só no segundo horário? Será que eu vou ter essa honra? Oh, glória. Então, irmãos, quando você chegar no culto, lembra dos degraus. Se os anjos sobem e descem degrau, por que nós não vamos subir e descer? Não é? Jacó não viu uma escada e não viu os anjos subindo e descendo por ela. Anjo tem asa, tem um corpo que se locomove na velocidade da luz e subir escada. E nós não temos asa, não conseguimos nos locomover na velocidade da luz e não queremos subir degrau. Já queremos ir direto, né, para receber a bênção. Não, irmão, quando você chegar, Deus, eu quero ouvir a tua voz, quero ouvir o som que vai vir do céu. Depois que eu ouvir o som, abre os meus olhos para que eu possa enxergar o sobrenatural. Quando eu ver o sobrenatural, me dê sabedoria para saber adorar, me prostrar, me deitar aos seus pés. E aí você vai sentir o toque, você vai sentir a presença. O João só pôde escrever o livro depois que ele seguiu os degraus. Ele não foi direto escrever. Lembra do Ezequiel? Ezequiel capítulo 1, capítulo 2, na verdade, quando Deus fala para ele assim, ó, você vai pregar para um povo de dura serviço. Eu te escolhi para pregar. E Ezequiel falou, tá bom, deixa eu ir. Aí Deus falou, você vai estar indo para onde? Onde você está indo? Pregar. Mas você vai pregar o quê? Você tem alguma palavra para pregar? Aí o Ezequiel falou, eu não tenho. Aí Deus falou, então olha para cima. Ele olhou, o que você está vendo? Um rolo. Come o rolo. Aí comeu o rolo e falou, agora você pode pregar, agora você tem palavra. E nós queremos fazer sem antes passar pelo processo, pelos degraus, né? Então preste atenção. Jesus está mandando uma carta para a igreja de Éfeso. O João, ele está vivendo um momento onde a igreja está sendo perseguida e ela está sendo atacada de todos os lados, né? Ela está sendo atacada de todos os lados. E desde que Jesus foi ascendido aos céus e teve o Pentecoste, que a igreja começou a se encorpar depois da pregação de Pedro, a igreja começou a ser atacada. E Satanás começou a se levantar contra a igreja de tal forma
né? Nós vimos aí primeiro com a morte de Estevão, depois o próprio Paulo se levanta e Paulo vai pedir cartas para perseguir, para prender e para matar aqueles que se diziam cristãos. E aqui, ó, quem gosta de pregar, há um tema de mensagem boa. Ó, o Paulo não pediu cartas, ele não pediu cartas. Ele parou no meio do caminho. E para onde foi parar essas cartas que ele estava levando? Hã? Aí? Olha a mensagem aí. As cartas que nunca chegaram ao seu destino. Ah, irmãos. Isso aí, quando o inimigo está pedindo cartas para se levantar contra você. Mas Deus está dizendo, no meio do caminho eu vou interceptar e ela nunca vai chegar no destino. Ela nunca vai chegar no seu destino. As cartas que nunca chegaram ao seu destino. Para onde foi parar as cartas? Uma outra aula, irmãos, a gente fala. Uma outra aula a gente fala dessa carta. Uma outra aula, varão. Essas cartas que Paulo pegou nunca chegou aos destinos. E tinha pessoas na sinagoga esperando. Porque ele pediu cartas para levar às sinagogas que estavam lá na cidade de Damasco. Eles estão esperando até hoje essa carta chegar. Estão até hoje esperando a carta chegar. E a carta nunca chegou para eles, mas chegou para você. Então, aí, irmão, você tem que ser dar um glória a mais, né? Então, a igreja passou a ser perseguida, irmãos. A igreja passou a ser perseguida de tal forma. Só que aqui é que está o perigo, irmãos. Satanás, ele percebeu que quanto mais ele perseguia a igreja, mais a igreja crescia. Quanto mais ele perseguia, mais a igreja crescia. Então, ele vai adotar uma estratégia que ele usou lá no passado. Uma estratégia que ele usou lá na antiguidade. Lá nos primórdios, né? Lá no começo, no início de tudo, ele entendeu. Existe um livro, não me recordo o nome do livro, mas eu sei que o nome do livro é A Arte da Guerra. Só não me recordo o nome do autor. É Paul Shun, acho que é um negócio assim. É um chinês, A Arte da Guerra. Ele diz o seguinte, e uma das partes do livro ele diz assim, que um exército que é destruído de fora para dentro, ele se levanta e torna-se mais forte. Mas quando o exército ele é destruído de dentro para fora, este exército nunca mais se levanta. E o que ele quis fazer? Ele falou, eu vou usar a mesma estratégia que eu usei lá no princípio. Ele entrou dentro do Éden e derrubou o homem dentro da casa dele. Não entendeu? O Adão está com Eva dentro do jardim. O jardim não era fechado? Ele entra dentro do jardim e derruba o homem dentro da sua própria casa. É o perigo que a igreja está passando hoje. O perigo da igreja, que a igreja está correndo, não vem de fora. Está dentro da própria igreja. Ele sempre dá um jeito de pôr a quinta coluna dentro da igreja. Vocês não sabem o que é a quinta coluna? Não? É. A quinta coluna, irmãos. Vocês já foram... Quem tem pregador aqui, irmãos? Pregador que já pregou fora. Aqui, o Gabriel. Já foram pregar numa igreja que tem uma coluna bem no meio da igreja? Já foram? E aí o pregador está aqui andando, pregando, e você está lá no fundo tentando ver o pregador, ele vai para cá e você não consegue ver, porque a coluna está sempre... É a quinta coluna que Satanás põe dentro da igreja. É a quinta coluna. Sim, irmão, sempre vai ter uma quinta coluna. Não, varão, vigia.
Vigia. Ó, eu nunca fui lá, viu? Estou profetizando. Eu nunca fui lá. Ó, presta atenção, irmãos. Às vezes, a quinta coluna é a pessoa que está do nosso lado. Está andando sempre conosco. Está sempre, diz que está do nosso lado, que é o braço direito. É. Ó, vocês já pararam para prestar atenção por que quando Jesus entrou na casa de Jairo, aí ele chamou com ele quem? Vamos aí, gente, me ajuda. Ele chamou com ele quem? E quem mais? Dos discípulos. Como é que é? Pedro. Isso. Quando ele subiu ao Monte da Transfiguração, ele chamou quem? Isso aí, né? Preste atenção que todas as vezes que Jesus chamou os três, por que era só essa ordem? Pedro, Tiago e... Por que não era Tiago, João e Pedro? Era... Porque o Tiago está sempre no meio. E aí você vai ver que no capítulo 20 de João, você vai perceber que João e Pedro, eles têm uma desavença, né? Eles têm uma desavença. Por quê? Porque tem um Tiago que ouve uma coisa de João e conta para o Pedro. Aí ele ouve uma coisa do Pedro e conta para o João. E nisso ele está no meio. E o Pedro fica bravo com o João fica bravo com o Pedro, ele está no meio. A única vez que o Tiago não está no meio, o paralítico andou. Porque no dia que eles se consertaram, Pedro se consertou e João se consertou, eles disseram, vamos para o templo orar? Cadê o Tiago? O Tiago não gosta de orar. Ele gosta de falar mal do outro, falar fofoca do outro, mas não gosta de orar. E quando eles subiram para o templo para orar, tem um paralítico lá. Ó, não dá risada, tá bom, irmãos? O paralítico está lá cantando a música do Skank. Ele tá, uma esmolinha, pelo amor de Deus. Ele está pedindo uma esmola. E aí está subindo quem? Quem está subindo para o templo? Vamos, irmão, me ajuda aí. Pedro e cadê o Tiago? O Tiago não foi. Quando o Tiago não vai orar, aí é que está, irmãos. Satanás coloca uma quinta coluna no meio da igreja? Coloca. Mas a oração revela quem é a quinta coluna. Aquele que não gosta de orar, aquele que não gosta de buscar, ele está sempre no meio, mas na hora da oração, ele foge. E quando não ora, os Tiago que não ora, a espada vem logo na cabeça. Porque o que aconteceu com o Tiago? Tem um Herodes com a espada esperando ele. Mas o Pedro subiu com o João. Quando chegou lá, o paralítico andou. A quinta coluna, irmão. Olha só, Satanás ele é tão astuto que ele vai tentar destruir a igreja de dentro para fora. Foi assim lá no Êxodo, capítulo... Vamos ler o Êxodo? Vamos ler a Bíblia, irmão? Porque eu estou falando e a gente não lê. Vamos ler. Vamos ler a Bíblia. Êxodo, capítulo de número 1. Aí o incrédulo. E Êxodo está na Bíblia. Que isso. Está descolado, né? Vocês são terríveis. Ó, o versículo 8 diz assim: levantou-se, enquanto isso, capítulo 1, versículo 8, tá? Um novo rei sobre o Egito, que não conhecia José, o qual disse ao seu povo: eis que os filhos de Israel é maior e mais forte do que nós. Agora, pois, sejamos sábios para com eles, para que não se multipliquem e aconteça que, vindo uma guerra, eles também se ajuntem aos nossos inimigos e pelejem contra nós e se vão da terra. Então puseram sobre ele delegados de tributos
para os incomodarem com as suas cargas, e edificaram a Faraó as cidades armazéns, Pitom e Ramsés. Entretanto, quanto mais oprimiam, leia comigo, quanto mais oprimiam, mas vocês estão fracos, quanto mais oprimiam, então quer dizer, quanto mais eles perseguiam, mais colocavam a julgo, mais eles cresciam. Então ele falou, puxa, não está dando certo isso. Quanto mais a gente persegue, mais o povo cresce. Aí ele disse, então vamos fazer o seguinte, né? Aí ele disse, e os egípcios fizeram servir os filhos de Israel com dureza, e amarguraram a vida com dura servidão, em barro e tijolo, e em todo o trabalho no campo, e em todo o seu serviço, ao qual obrigavam com dureza. E falou o rei do Egito, as parteiras hebreias, uma das quais se chamava Zifra e a outra Puá. E lhe disse, quando ajudardes as hebreias a dar à luz, e virdes sobre os assentos, se for filho, matem, e se for filha, então viva. Então, olha o que o faraó disse. Bom, a gente está oprimindo, colocando jugo, colocando perseguição, e eles estão crescendo. Chamou quem? As parteiras. As parteiras eram egípcias? Elas eram? Então, ele entendeu, falou, não, eu tenho que destruir de dentro. Aí disse, quando nascer um homem, mata. Então, Satanás, o que ele faz? Ele entra, coloca a sementezinha dele dentro da igreja e parece que está tudo bem. Mas na hora que vai nascer um homem de Deus, um menino que está lá prestes a se tornar um homem, a sementezinha vai entrar no trabalho e vai matar essa alma. Vai matar este homem. Vai tentar impedir a obra. E as igrejas hoje, elas estão com os olhos tapados quanto a isso, e não estão percebendo que Satanás está acabando de dentro para fora. Você quer ver uma coisa, irmãos? Eu vou usar um exemplo aqui, tá bom? Vou usar um exemplo aqui. Porque nós falamos sobre crescer o reino. Crescer o reino. Então, deixa eu pegar aqui o Wesley. Aqui é a paróquiazinha do Wesley. Amém? A paróquiazinha aqui do Wesley. Deixa eu pegar aqui. Eu não sei o nome aqui dos irmãos, mas deixa eu pegar o irmão aqui. Como é que é o nome do irmão? Marcelo. Então aqui, irmão Marcelo, tem uma catedral aqui, ó. Tem uma catedral aqui. Depois eu vou querer água com coco, viu? O irmão Gabriel tem uma igrejinha, né? Aí vai ter uma outra igrejinha aqui. Ele tem uma igrejinha aqui. Preste atenção. Na paróquiazinha do Wesley, ele tem 100 membros. Amém? 100 membros. Na catedral do irmão Marcelo, ele tem 500 membros. Né? E o Gabriel, por sua vez, tem 150 membros. Olha aí. Que bênção. Né? E aí acontece um problema na igreja do irmão Marcelo. E aí, alguns irmãos falam assim, não quero ouvir esse pastor, é o que ele fala uns negócios aí que não me agrada, eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. E ele sai de lá, e ele vem para a igrejinha do Gabriel. Então saíram de lá 100 membros. 100 membros. Saíram de lá e vieram para a igreja do Gabriel. Por sua vez, o Wesley começou a pregar, e no culto de doutrina, ele trouxe uma exortação e uma disciplina em cima do povo. 50 membros daqui disseram, não quero mais ficar aqui não, porque esse pastor é muito duro. E os 50 foram para a igreja do Gabriel.
O Gabriel, por sua vez, ele está na igreja lá e está pregando, daqui a pouco ele vê 150 membros chegando. Oh, glória, Deus está mandando alma, a igreja, o reino está crescendo, a obra está crescendo, e daqui a pouco mais 50. Então ele tinha quanto? 150, veio 100, com mais 50, ele passou a ter quanto? 300 membros, correto? 300 membros. O Wesley tinha 100, perdeu 50, ficou com? O Marcelo perdeu 100, ficou com 400. Mas antes, quantas almas tinha no reino? Porque o reino é isso aqui. Tudo é reino. Então, quantas almas tinha no reino? 500, mais 100, né? Mais 100 e... Então, tinha 750 almas no reino, correto? As almas saíram daqui, encheram a igreja do Gabriel, mas quantas almas tem no reino? Então o reino não cresceu, irmão. E a igreja está sendo enganada, achando que o reino está crescendo. O reino só cresce quando você tira alguém do Egito, alguém que está no Egito, e você traz para cá. Ou você traz para cá, ou você traz para cá. Aí o reino cresce. Mas se eu tiro daqui para pôr aqui, eu tiro daqui e põe aqui, o reino continua igual. E os irmãos estão dando glória a Deus, fazendo festa, fazendo culto de ação de graça, achando que o reino está crescendo, mas o reino continua. E o reino das trevas está ganhando. Você foi chamado para ser o Davi dessa geração, irmão. O Davi. Quem quer ser o Davi dessa geração? Só o irmão lá que entendeu. Vocês não entenderam nada. Por que o Davi dessa geração, irmão? Por que o Davi? Oh, primeiro livro de Samuel. Isso aí, varão. Aí sim, ó. Primeiro livro de Samuel, ali eu vou dar uma resumida, tá? No capítulo 20, aqui. Davi, ele percebe que Saul está tramando contra a vida dele. Então ele vai conversar com Jonatas, e ele vai contar para Jonatas, e Jonatas vai dizer assim, não, meu pai não iria fazer coisa alguma sem antes me falar. E Davi vai dizer para ele, não, o seu pai quer me matar. Então permita que eu vá para a casa dos meus pais, né? Porque amanhã é dia das festas, festas da lua. E se eu estiver lá, seu pai vai atentar contra mim. Então Jonatas diz assim, ó, vai e eu vou sondar. Se eu perceber que o meu pai realmente quer algo contra você, eu vou voltar nesse mesmo lugar e eu vou atirar três flechas. Se eu disser para o moço buscar as flechas e falar, está além de ti, você pode ir embora. Mas se eu disser para o moço, está para cá de ti, é porque não tem nada, então você fica com a gente. Essas 3 flechas, irmão, Jesus também soltou ela lá em Mateus 28. As 3 flechas. Jesus soltou. Ide, pregai e batizai. As 3 flechas soltou para nós. Aqui a gente ainda não encontrou as flechas. Mas se você encontrar, você vai seguir, você vai adiante. Está para lá de você, está para lá. O objetivo de Deus em nossa vida está para lá. Não está para cá, está para lá. Né? Então, aconteceu exatamente isso. Jonatas soltou as 3 flechas, né? E disse, ó, está para cá de você. Então Davi entendeu, Davi vai embora. Quando Davi vai embora, ele vai passar no tabernáculo. E no tabernáculo estavam os sacerdotes. E quando Davi chegou no tabernáculo, Davi pediu para Aimeleque os pães, que ele estava com fome. Então preste atenção, o tabernáculo era um lugar aonde quem podia entrar? Vamos colocar aqui. Só quem podia entrar aqui era os sacerdotes e o sumo sacerdote. Só quem era da tribo de Levi. Então quando Davi conversa com o sacerdote, ele vai pegar os pães. Então Davi vai pegar os pães, está certinho. Dentro do tabernáculo, dentro da casa, dentro do templo, dentro da igreja, tem que ter pães. Se não tiver o pão, não é uma igreja. Tem que ter o pão.
Davi pegou os pães. Aí Davi vai dizer assim: você tem por acaso alguma lança para que você possa me arrumar, porque eu saí na pressa e não peguei nenhuma arma? E o sacerdote vai dizer assim: eu tenho aqui a espada de Golias. Você não entendeu, mas você vai entender. Você não entendeu, mas você vai entender. Vamos ler o texto? Primeiro livro de Samuel. Capítulo 21, o versículo 6 a seguir. Assim o sacerdote deu-lhe o pão sagrado, porque ali não havia outro pão senão os pães da proposição. Então está certo. Dentro da igreja não pode haver outro tipo de pão, a não ser o pão da propiciação, que é o pão da presença de Deus. Esse pão que você está comendo hoje é o pão da presença de Deus. Não pode haver um pão paralelo. Não pode haver um sonho, uma rosquinha com cobertura de chocolate. Não é pão. É pão de verdade. Então está certo, né? Ó, assim o sacerdote lhe deu os pães, porque ali não havia outro pão, senão os pães da proposição, os quais tinham sido tirados de diante do Senhor. Então qualquer pão que não vier diante do Senhor vem da onde? Hã? Se não vem do Senhor, veio da onde? Então esse é o problema, é o cuidado que temos que tomar. Aí, olha só, preste atenção. E não havia outro pão, senão o pão que foram tirados diante da presença do Senhor, para que ali fossem colocados pães quentes no dia que os outros fossem tirados. Olha que coisa linda, irmão. É a igreja que tem a palavra de Deus. Porque você come um pão quentinho hoje. Quando você voltar domingo, já tem outro pão quentinho para você comer de novo. E se você voltar no outro dia, tem outro pão quentinho de novo para você comer. Então não vai ser um pão que vai te enjoar, que vai te enfadar, vai estufar, vai te inchar. É um pão que vai te alimentar, né? Então, aí o versículo 7. Mas aquele dia estava ali olha aí. Mas aquele dia estava ali um dos servos de Saul, detido diante do Senhor, o nome do qual era Doeg, edomita, o principal dos pastores de Saul. Mais tarde Davi disse a Aimeleque: não tem à mão uma lança ou uma espada? Tão urgente era o encargo do rei, que não trouxe à minha mão minha espada nem minhas armas. E o sacerdote respondeu: aqui tenho a espada do filisteu Golias. Então segura aqui. Se dentro do tabernáculo só podia entrar sacerdote, o que está fazendo um edomita lá dentro? Hã? O que está fazendo um edomita dentro do tabernáculo? Se só pode entrar no tabernáculo sacerdote. O que está fazendo aquele cidadão ou aquela cidadã em cima do altar da tua igreja, onde você congrega? Se só pode estar lá aquele que Deus chamou, aquele que Deus ungiu. Hã? O que está fazendo lá? Um lugar onde só entrava sacerdote e o sumo sacerdote, ou da tribo de Levi. O texto diz que estava lá dentro um edomita, o nome de Doeg. E isso é muito forte, irmão. Além dele estar lá, o texto diz que tinha a espada de Golias. Se nós lemos o capítulo 17, nós vamos ver que Golias começou a provocar o povo de Israel e começou a desprezar a Deus, começou a profanar o nome de Deus. Então, toda vez que nós vemos a palavra espada na Bíblia, quer dizer o quê? Quer dizer que esta palavra espada, ela remete à palavra. Amém? A palavra. Vocês não estão convictos disso, não. Apocalipse.
Apocalipse. Segura aí no primeiro Salmos, o primeiro Samuel, mas vamos lá. Apocalipse. Capítulo 1, versículo 16. Lê aí. Alguém leia. Só eu estou lendo. Leia em voz alta, por favor. Saía uma espada. Então, quando se fala espada, está falando da palavra. E aí o Davi pergunta assim: você tem alguma espada? Você tem alguma palavra aí na tua igreja? Tem alguma palavra de Deus aí na tua igreja? Tem alguma palavra de Deus dentro do tabernáculo? Aí ele fala: eu não tenho, eu só tenho a de Golias, o profano. Então, às vezes, chegamos na igreja, queremos ouvir uma palavra de Deus, tem uma palavra de Golias. Não tem uma palavra de Deus? Olha que terrível. Não é? Hã? Não tem pão quente. O pão, além de estar duro, não veio da padaria de Belém. Não veio da padaria de Belém. Aí ele pede uma espada e fala: eu tenho a espada de Golias. O que a espada de Golias está fazendo dentro da casa do Senhor? E a igreja hoje, irmãos, eu não sou contra algumas coisas que eu vejo na igreja, né? Não sou contra algumas coisas. Eu sou contra o propósito, tá? Propósito. Me perguntaram uma vez: pastor, o que você acha da igreja preta? A igreja pintada de preto. Eu falei: eu não acho nada. Qual é o propósito da igreja ser pintada de preto? Qual é o propósito? Então, eu já conversei com alguns pastores amigos meus também, e alguns diziam para mim: é porque atrai os jovens. A igreja desse jeito vai ser legal porque atrai, é um estímulo, porque é um ambiente onde o jovem gosta de ficar. Então, eu acho que eu tenho que rasgar o que está escrito em João capítulo 3, quando Jesus está conversando com Nicodemos, que ele diz assim: quando o Filho do Homem for levantado, atrairá todos a Ele. Atrairá todos a Ele. Mas hoje a igreja está procurando uma forma de atrair pessoas, sendo que a forma está aqui, ó. A forma está aqui. A forma não está na cor da igreja, a forma não está nas luzes da igreja. A forma está aqui. É na palavra, é Jesus. Hoje não se prega mais o Cristo morto e ressurreto. Hoje não se prega mais o Cristo que ressuscitou, que venceu a morte. Hoje se prega a vitória financeira, a vitória sentimental, né? A vitória conjugal. Se pregam isso. Isso não estou dizendo que é errado, irmãos. Mas se não tiver centralidade em Cristo, é fogo estranho. E se é fogo estranho, Deus não recebe. Tem um louvor que as irmãs cantam, né? E diz: Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Mas será que Deus não rejeita a oração? Não, não é mexer. É que assim, nós acreditamos, às vezes a igreja está sendo enganada. Nós estamos nos enganando dentro da igreja, achando que o nosso culto está chegando até Deus e não está. Deus vai dizer para Jeremias, se não me falha a memória, capítulo 7, se não me falha a memória, para Jeremias, no capítulo 7, ele vai dizer assim: não ore por esse povo. Se você orar, eu não vou ouvir tua oração. E se você orar, você vai me aborrecer. Vai me aborrecer, eu não vou ouvir tua oração. Você vai me aborrecer se você orar por esse povo. Jeremias era pecador? Jeremias estava errado diante de Deus? E como é que Deus estava dizendo que ia rejeitar a oração de Jeremias? Então, muitas vezes, irmãos, nós queremos adorar, queremos um culto, mas nós enganamos a nós mesmos. Estamos enganando a nós mesmos. Nosso culto não está passando do altar, não está passando do teto. E nós estamos achando que já chegou no céu, que Deus já está mandando a resposta nunca vem. E Deus está dizendo: nem ouvi essa oração aí. Por quê?
Da onde veio esse pão que você está comendo? Quem trouxe esse pão? Que tipo de espada é essa? A espada de Deus é uma espada de 2 gumes, que ela corta. Irmão, ó, isso aqui é eu, tá, irmãos? É eu. A espada de 2 gumes, eu entendo que essa espada de 2 gumes, ela é assim, ó, tá? Ela corta para cá e corta para cá. E aqui é o apoio aonde se segura ela. Segura ela no meio, ela tem a lâmina para cá e para cá. E onde ela passa, corta para todo lado. Corta para todo lado, mas entra aqui, corta assim, corta diagonal, de frente para cima, para o lado. Espada de Deus. Vamos lá, que vocês estão muito tensos. Vocês estão muito tensos. Então, o Davi, olha só, o Davi vai pegar a espada de Golias. E o que foi que Davi fez? Eu vou tirar essa espada do profano da casa do meu pai. A casa do meu pai tem que ter a espada que estava no Éden, protegendo o caminho. A espada que estava na mão do guerreiro, do capitão dos exércitos, lá em Josué capítulo 5. A espada que estava na mão do anjo, que estava lá corrigindo e matando os homens em Israel, porque Davi pecou. A espada que estava agora nas costas de Cristo, quando ele foi para o Calvário. É a mesma espada que quando ele foi ascendido aos céus, estava na boca de Pedro, que quando pregou, 3.000, 4.000, 5.000 almas para Jesus. É a mesma espada que quando ele voltar, está escrito, vai sair da sua boca. É essa espada que tem que estar dentro da igreja. Ele foi para o céu, ele carregou na bainha, carregou na mão, colocou na boca, colocou dentro de si, tirou, subiu ao céu, deixou a espada nas mãos da igreja. A espada está nas mãos da igreja, para quando a igreja for retirada aqui da terra e for levada para a glória, a espada vai voltar para dentro dele. E depois das bodas, quando voltarmos para cá, ele vai tirar a espada de dentro de si. E olha, o texto diz que ele tem os olhos como chama. Se ele é os olhos como chama de fogo, a Bíblia diz que os olhos é o espelho, é as janelas da alma. Então quer dizer que dentro dele é só fogo. E se é só fogo, quando ele tirar a espada vai estar como? Oh, glórias! Aleluia! É essa espada, irmãos, que tem que estar dentro da igreja. É essa espada. Não é a espada que está sendo pregada hoje, uma espada cega que não corta, né? Vamos voltar aqui, irmãos. Deixa eu... Só alguns minutinhos ali, mas para a gente voltar aqui no castiçal. Só no castiçal, tá nada, velho. Depois eu tomo um puxão de orelha. Depois eu vou levar cascudo. Deixa eu tomar um pouco de água aqui enquanto vocês dão glória. Olha só, irmãos. Nós estamos falando do castiçal. Por quê? Nós estamos falando da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso estava passando um momento assim. Então Jesus vai mandar uma carta falando para ele, ó, eu sei as tuas obras, sei a tua paciência, conheço o seu trabalho. Só que vocês perderam o primeiro amor. Então a carta vai dizer assim, lembra onde caístes e retrocede. Volta a fazer as primeiras obras, tá? Então eu quero dizer aqui a questão, que lugar que Éfeso está ocupando? Alguém pode ler para mim aí Romanos capítulo 17? Perdão, Romanos capítulo 11. Capítulo 11, versículo é o 17. Outro, segura aí o Romanos, tá? Outro abre para mim, em João capítulo 15, versículo 5. Aí lê primeiro o João, depois a gente lê o Romanos, tá bom? Leia assim, com voz de arcanjo. Lê aí, alguém achou o João 15? Eu sou a videira, vós as varas. Isso. Ele está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim
Ô, glória. Olha só. Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira. Se ele é verdadeira, tem uma falsa. Correto? É igual quando nós falamos do pecado original. Se existe um pecado original, então tem que ter um pecado falso. E qual que é o pecado falso? Se existe um pecado original. Hã? Deixa para a aula de ramatologia. Deixa para a aula de ramatologia. Vai ter que estudar. Vocês vão ter que pegar a aula lá no São Carlos, que lá nós estamos em ramatologia. Mas vai ter que pegar a aula lá, varão. Ó, preste atenção aqui. Jesus está dizendo que ele é a videira verdadeira, correto? E está dizendo que nós somos as varas. Nós somos as varas. Mas esse nós é quem? É a igreja? É a igreja? Sim. Para quem Jesus está falando aí nesse texto? Ele está falando para os discípulos. Para os discípulos. Então, nós não somos varas. Eu sei, você ficou triste. Fala para o seu irmão assim, você não é videira. Fala para ele. Fala para ele, você não é videira. Você também não é figueira. Viu? Existem na Bíblia, né? As árvores que são muito citadas, que é a videira, figueira, oliveira e amendoeira, irmãos. A amendoeira ela é menos falada. Mas lá no Êxodo, no capítulo 25, quando Deus vai falar para Moisés fazer o tabernáculo, a partir do 31 ele vai falar do candelabro. Não do castiçal, viu? Do candelabro. E ele vai dizer, o candelabro será uma haste central, com uma base, ela vai ter 4 frutos com folhas, e desta haste central vai sair, né? Que seria o tronco, vai sair as hastes laterais. Amém? Eu não vou ler lá o texto, mas você pode marcar aí, tá? Êxodo capítulo 25, a partir do versículo 31. Então, isso vai formar o candelabro. Quer dizer o quê? Quer dizer que as hastes, elas vão fazer parte da coluna, do tronco central. Então, o candelabro, ele tem uma base. Por que é base? Está dizendo, tem que ter raiz. Tem que ter raiz. Se não tiver raiz, não cresce. Tem que ter raiz. Ele tem fruto. Por quê? Porque ele tem um fruto. Porque ele está dizendo que é frutífero. Ele tem folhas e tem flores. Por quê? Porque está dizendo, é lindo. E Jesus lá em João, ele diz o quê? Que ele é a videira. E nós somos as varas. Ele está dizendo, eu sou o candelabro central. E vocês são as hastes. As varas, as hastes. Amém? São as hastes. E ele está dizendo, sem mim, nada podeis fazer. Porque cada haste aqui tem um fogo. Amém? Cada haste tem um fogo. Só que para acender esse fogo, tem um pavio central que desce aqui e ele vem para o reservatório, que é a raiz. E ele vai e alimenta cada haste. Isso quer dizer, irmão, que se você não estiver no tronco, você não tem vitamina, você não tem raiz, você não recebe nada. Se você não estiver no tronco, o tronco. Aqui é o reservatório de óleo. O reservatório de azeite ficava aqui. E daqui subia o pavio, que vinha para cá. Um vinha para cá, outro vinha para cá, e outro vinha para cá. Um vinha para cá e outro vinha para cá. Aonde se acendia o fogo. Mas o combustível estava na raiz do tronco.
na raiz do tronco. Amém? Com calma, estão entendendo? Estão entendendo? Então Jesus, ele disse lá em João, eu sou a videira. Ele está dizendo, eu sou o tronco. Vocês são as hastes. As hastes, elas só vão dar fruto, vai dar luz, se estiver no tronco. Porque a raiz é do tronco, a raiz não é do galho. A raiz é do tronco. Amém ou não amém? A raiz é do tronco. Agora, olha que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. A árvore, aqui na terra, ela é plantada, né? Aqui na terra, aqui. Aqui na terra, a árvore. Né? Então, as suas raízes vêm aqui de baixo. E ela dá os nutrientes para os galhos, né? Sim ou não? Só que Jesus está dizendo que ele é a árvore. E Paulo diz que depois que ele subiu, ele se assentou à direita do... Se ele é a árvore, onde está a raiz dessa árvore? Não, irmão. Paulo é tremendo, porque quando Paulo diz assim que ele subiu ao terceiro céu, que na verdade não era o terceiro, era o primeiro. Ele falou, eu fui até o terceiro céu, não era o terceiro, era o primeiro. Qual o céu que foi criado primeiro? Então, se conta o primeiro, o segundo, o terceiro aqui. Ele diz, fui levado ao terceiro céu. É porque quando você olha as coisas de Deus, é como se fosse no espelho, é invertido. Então, se Cristo está do lado do Pai, à direita, aonde está a raiz da árvore? Está na terra? Está onde? Está onde? No céu. Então a raiz está no céu. E ela manda alimento para você que está aqui na terra, irmão. A raiz está no céu, ele já está lá na glória, e o alimento vem de cima para baixo, é diferente do que é aqui na terra. A terra, a árvore sai a raiz, vem da terra, sobe e dá para os ramos, para os galhos que estão aqui. Mas se Jesus é a árvore e nós somos os galhos, a raiz está no céu, e o nutriente vem do céu, o nutriente não vem da terra. Então, se você está se alimentando com nutrientes terreno, você nunca vai dar fruto. Mas se você está se alimentando com nutrientes que vêm do céu, você pode ter certeza que o seu ministério vai frutificar, que o seu ministério vai dar flores, que o seu ministério vai crescer. Mas tem que ver se você realmente está na árvore. Porque se você não estiver na árvore, como é que faz? Então agora alguém leia para mim o Romanos. Jesus falou em João, ele falou para os judeus. Agora o Paulo vai falar para quem? Olha aí, Romanos capítulo 11, 17. Segura aí. Se algum dos ramos. Então, Jesus falou para os judeus, correto? Que ele era o tronco. E aqui os judeus são as varas, os ramos. Tá? As varas, os ramos, as hastes. Se alguns foram quebrados. O que foi quebrado? Foi tirado do tronco. Continua. Olha aí, irmãos. Ó, o Paulo está dizendo assim: se alguns ramos foram quebrados, quem foram os ramos quebrados? João diz assim: ele veio para o que era seus, e os seus, eles não quiseram fazer parte do tronco. Então eles foram quebrados. Se você continuar o capítulo 15 aí de João, ele vai dizer assim, ó: aquele que não está em mim é arrancado e lançado no fogo. Os judeus não quiseram ficar no tronco. Então Paulo está dizendo assim: como alguns ramos foram quebrados, então os judeus foram arrancados do tronco. Eles não quiseram, foram arrancados. Então o tronco ficou sozinho. O tronco ficou, o tronco ficou sozinho. Mas o Paulo diz: e vós, sendo zambujeiros, o que era o zambujeiro? Se você não der glória agora, irmão, nós vamos encerrar a aula. O que é o zambujeiro, irmão? O zambujeiro era uma árvore que não servia nem para fazer sombra. Era uma árvore seca, que não dava folhas, que dava espinhos e nem dava frutos, só dava espinhos. Então nem para sentar embaixo dela servia, porque alguém senta embaixo se fura.
E Paulo diz: vós sendo zambujeiros, fostes enxertados na árvore, que é Jesus Cristo. Agora presta atenção nisso aqui, irmão. Sabe como que se dá o processo de enxerto? O lavrador, o agricultor, ele vai pegar a árvore, a qual ele quer enxertar, ele vai pegar e vai fazer uns cortes na árvore. Ele faz uns cortes, uns taios, e vai cortando ela. E depois ele pega, depois dos cortes, ele pega os ramos que ele quer enxertar nessa árvore. Porque ele entende que esse tronco ele é forte. E esse tronco vai fazer aquela árvore que está minguando ter força. Então ele pega a árvore e coloca nesse corte. E ata. Coloca no corte, um raminho aqui, e vai atando no corte. E não demora muito, porque depois de 3 dias, mais ou menos, ele vai lá e desata, tira aquela atadura que ele colocou em volta do tronco. E aí ele já começa a perceber que aquele galinho que foi enxertado já faz parte totalmente do tronco. Você não consegue ver mais a emenda. Eu sei que você ainda não entendeu, mas você vai entender agora. E se você não der glória a Deus, irmão. O tronco estava pendurado, amarrado no tronco. E o carrasco veio com a azorrague, uma arma romana de tortura, que ela tem nas suas pontas os ganchos como o anzol, as bolinhas de osso para machucar e o anzol para cortar. E o tronco da árvore, o tronco da figueira estava preso no outro tronco. E o carrasco dava as chicotadas. Ia fazendo os cortes no tronco. Ia abrindo, fazendo os taios no tronco. Para que você, para que eu, para que nós pudéssemos ser enxertados no tronco. E quando o tronco foi atado, depois de 3 dias, que ele se levantou, não se via mais as cicatrizes, e não via mais o sinal de enxerto. Falava, ele faz parte do corpo, ela faz parte do corpo, você faz parte do corpo, você faz parte do tronco, é uma peça só, é uma árvore só. Então agora você não é mais zambujeiro, você se não fazia sombra, se causava só espinho e era seco, hoje você dá flores, hoje você dá folhas, hoje você dá fruto, e as pessoas sentem prazer e está perto de você, porque vai encontrar refúgio, vai encontrar refrigério do seu lado. Oh, aleluia! Oh, glórias! Oh, aleluia! Foi através do sofrimento dele que você foi enxertado no tronco. Se os judeus não quiseram ser, nós falamos, queremos. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa linda, para nós encerrarmos, tá bom? Para nós encerrarmos. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Existem várias formas de casamento judeu, né? Vocês já aprenderam alguns aí também. Existem várias formas. Eu quero falar de uma forma em especial, onde o jovem ele se apaixona por uma jovem e ele desce e chama o seu pai. Pai, me apaixonei por aquela jovem. Vamos na casa dela, conversar com os pais, eu quero me casar com ela. Então o pai desce com o filho na casa dessa jovem, e quando ele está na casa desta jovem, ele conversa com os pais e acerta tudo, e os pais falam, então está tudo certo, vamos ter o casamento. Então o pai volta para casa com o jovem, e o pai fala para o jovem, compra o melhor vinho, a melhor garrafa de vinho, e compra uma taça, e vamos voltar à casa da noiva. E quando chega na casa da noiva, chama os pais da noiva, chama a noiva, né? Chama a noiva, e o noivo abre a garrafa de vinho, e ele põe o vinho na taça.
Põe o vinho na taça. Então, o pai da noiva bebe na taça. Passo a taça para a esposa bebe na taça. Passa para o pai do noivo, o noivo bebe na taça. Passa para o noivo bebe na taça. Aí agora ele vai passar a taça para a noiva. Se a noiva beber na mesma taça, significa que ela está aceitando ele como marido. Só que o costume judaico diz que a filha mais velha deve se casar primeiro do que a filha mais nova. Vocês não estão entendendo. A filha mais velha só tem que casar primeiro do que a filha mais nova. Esse jovem é Jesus. O pai é Deus. A noiva era Israel, a filha mais velha. Quando o noivo pôs a taça para ela beber, ela recusou a taça. Mas a irmã mais nova disse: ela não quer, eu quero. Se ela não quer, eu quero. A irmã mais nova chama-se igreja. A irmã mais nova levantou, pegou a taça e bebeu na taça e disse: eu te aceito como meu esposo. Eu te aceito como meu marido. É por isso que quando você senta na mesa da ceia, você está dizendo todos os meses: eu te aceito como meu esposo. Eu te aceito como meu esposo. Quando você toma do cálice, quando você toma da taça, você está dizendo: eu te aceito. Eu faço parte do teu corpo. Eu faço parte do tronco. Isso é lindo, irmãos. Você aceitando ele todos os meses. Eu te aceito como meu esposo. Olha que lindo. Oh, glória, vocês estão fracos, irmãos. Olha aqui, para nós encerrarmos. Jesus vai dizer para a igreja de Éfeso: se você não voltar à primeira obra, eu tirarei o teu castiçal do teu lugar. Da onde? Do tronco. Jesus, ele é o centro. Eu vou arrancar você de mim, se você não se arrepender e não voltar à primeira obra. E qual é a primeira obra? Vamos finalizar Apocalipse. Voltando lá, Apocalipse. Qual é a primeira obra, irmãos? Está aí na Bíblia, questão de interpretação. Capítulo 2, o versículo 1, Apocalipse. Essa daqui é da Conde. Essa aqui eu peguei do mestre, essa daqui. Capítulo 2. Olha só, ele está dizendo: conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que tu não podes suportar e provastes os que dizem ser apóstolos, e tu os achastes. Então, qual é a primeira obra? A igreja de Éfeso, ela foi instruída por Paulo. Então, no começo da igreja, chegava um lá: eu sou apóstolo, quero pregar. Ah, é? Prova. Vamos ver dentro da Bíblia se é. Ela colocava a prova. E ela começava a perceber que eles eram mentirosos. E a igreja não suportava pessoas más dentro da igreja. Má no sentido não que era uma pessoa má, mas uma pessoa que vinha com um pensamento mau, querer fazer as coisas ruins dentro da igreja. A igreja não aceitava. Mas com o passar do tempo foi relaxando, foi deixando passar. E aí Jesus falou: ó, se você não voltar lá como era no começo, eu vou te arrancar do tronco. E a igreja do Senhor Jesus, nos dias de hoje, precisa voltar ao que era no começo. A igreja, o evangelho está sendo banalizado. A igreja está sendo ridicularizada. Tudo é piada, tudo é chocarrice dentro da igreja. A igreja precisa voltar a ser igreja. A igreja precisa voltar a ser igreja. A igreja hoje muitos lugares, é o clube da Luluzinha, é o lugar onde eu me sinto bem, eu vou lá para me encontrar com os amigos, mas nunca é o lugar para me ouvir a palavra, para me arrepender, confessar os meus pecados. É um lugar onde eu me sinto bem para cantar, é um lugar onde eu convido os irmãos para comer uma pizza, para a gente bater um papo, mas a igreja não é isso. A igreja é o evangelho, é pregar a palavra, a igreja é o lugar onde tem a espada, é o lugar onde
onde tem o pão que alimenta, onde tem peixe. Não é um lugar que você vai, eu quero um clube. A igreja precisa voltar às suas origens. E Jesus está dizendo, se não se arrepender, eu te arranco do tronco. E ele já deixou bem claro em João, sem mim, podeis fazer. Quer falar, irmão? Não, na verdade, a quinta coluna é só a coluna que atrapalha. As outras 4 são a que sustenta. Né? As outras 4 sustentam, mas a quinta atrapalha. E o problema é que ela quer ficar no lugar de destaque. Ela quer ficar no meio. Ela não quer ficar num lugar, num cantinho, onde não atrapalha. Ela quer ficar no meio, no lugar de destaque. Onde ela fala, ó, eu estou aqui, hein, ó. Estou aqui. A pessoa quer ouvir a palavra, ela quer aparecer. Não, olha para mim. A pessoa veio para adorar, mas ela quer mostrar ela. Né? Ela quer mostrar ela. O louvor, a adoração hoje, irmãos. Eu falo porque eu fui músico. Tá, o Gabriel aqui me conhece, né? Muito tempo. Durante 27 anos da minha vida, eu fui músico. Fiz faculdade de música. Fiz faculdade de música. Toco teclado, guitarra, baixo, saxofone, violão. Hoje eu não toco mais mas o meu sonho era ser músico. Então, onde eu chegava, eu queria mostrar o meu solo. O guitarrista, onde ele chega, quer mostrar o solo. Estava sendo a quinta coluna. Mas um dia Jeová disse assim, sai do meio, vem para a ponta. Porque o meio é meu lugar. Quem está no meio? Dos 7. Quem está no meio? Ele é o centro. Ele tem que ser o centro do louvor, o centro da adoração, o centro do culto, o centro da canção, o centro da oração, o centro de tudo tem que ser Jesus. Se ele não for o centro, o culto é fogo estranho. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Aleluia.